Olá, bem-vindos ao podcast da nossa conta. Ao meu lado aqui, presidente da Associação Comercial, empresário, empreendedor, escritor e advogado Paulo Cavalcante. Esse é o amigo. E meu amigo, meu amigo Paulo, é um prazer, Paulo, mais uma vez dividir aqui com você. E ao nosso lado, Nosso amigo. nosso amigo José Azevedo, também empresário, empreendedor no ramo imobiliário. Não tem um Júnior também, Azevedo? Filho. 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 Então, José Azevedo, filho, empresário, empreendedor no ramo imobiliário há mais de 44 anos. Já nasceu fazendo isso. Já nasceu fazendo O berço eu já medi, o metro quadrado. E também meu colega, porque ele é apresentador, ele é radialista, ou seja, tem diversos dons, digamos assim, né? Isso é uma verdade. Isso é multitalentos e ele é especial mesmo. Fala, Azevedo, seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo aqui. Eu agora começo a me sentir realmente, depois de tudo que vocês falaram, mas eu começo a me sentir mais importante porque estou aqui, diante de tantas pessoas ilustres que eu vi que já passaram aqui, como Isabela Soares, Eduardo Salles, tanta gente bacana, e ter tido o convite de vocês, Fernanda, Paulo, que é um amigo de longo tempo, Fernanda também é uma conhecida de muito tempo. Então, para mim é um prazer imenso bater o papo, ainda mais defendendo essa casa tão linda, maravilhosa, que é a Associação Comercial da Bahia, essa casa bicentenária, que a gente, como baiano, deve ter orgulho de participar dela e bater esse papo com você aqui, Paulo, que é um defensor e sempre um orgulho para todos nós que militamos no mundo empresarial. É isso aí, eu acho que esta ideia, né, da Bicentenária Casa, eu acho que o local é maravilhoso, porque ele é a casa-mãe do associativismo, não só brasileiro, das Américas, né, da Península Ibérica também. É uma coisa impressionante o que isso significa para nós empreendedores, para as pessoas, como a gente sempre fala aqui, que tem multitalentos como você tem, e que faz exatamente isso, sabe exatamente se reinventar, buscar formas da gente conseguir promover riqueza, produção de riqueza no nosso país. Isso é muito importante e uma felicidade muito grande para a gente poder trocar esse bate-papo aqui nesse podcast que é da nossa conta, onde a gente fala da consciência cidadã participativa transformadora e principalmente quando a gente quer um despertar de quem mais pode fazer, que somos nós empresários, que nós criativos. Vamos lá, minha amiga. Falando de despertar. Deixar você ficar. Nós dois juntos, a gente combina o seguinte, a gente fala depois, Paulinho. Veja. Aí Paulo falou do despertar. Aí eu pego esse gancho, né? José Azevedo, quando foi que você despertou para o ramo empresarial? Você falou que foi há 44 anos, mas a gente precisa saber como foi esse início, como foi a virada de chave, o que te deu aquele, como que a gente fala, aquele clique, né? Falou, é esse o ramo que eu quero seguir, é isso que eu gosto, porque você se manter em um ramo empresarial durante tanto tempo, né? Mais de 4 décadas, já chegando já para 5 décadas, é de uma grande importância, porque muita gente vai para um ramo, mas aí vai para outro, se vira, você obviamente está em vários ramos, mas não abandonou de onde você começou, né? Onde você chegou. Eu diria que como boa parte das pessoas, um pouco foi empirismo, coincidência, ocasião. Porque, na verdade, eu venho de uma família a quem eu devo boa parte aqui da minha existência aqui, muito pautado numa família com valores extremamente sólidos e muito pautado também por meu pai, que tem o nome José da Silva, e aí vem um fato interessante, porque o dele tem da Silva, o meu não tem, e aí quando ele foi me registrar no cartório, a mulher falou, mas para ser filho tem que ter o da Silva. Ele falou, bom, mas o filho é seu ou meu? E aí acabou. A decisão veio de manter. E aí meu pai sempre teve um desejo muito grande, não em ter, mas em ser uma pessoa, porque veio de uma tradição muito humilde, né, de roça, de fazenda, e veio para cá e acabou galgando os espaços dele muito na vida pública e militando particularmente em muitas coisas voltadas à habitação, ao DERBA, ao BNH, ao Banco Nacional da Habitação, que foi nascido em 64, extinto em 86, e dali
eu entrei no mundo, digamos assim, estudantil e tal, e quando decidi fazer minha graduação, foi voltada para a área de informática. Eu achava bonito aqueles botões, eu achava que era aquilo. Agora, você imagina uma pessoa falante como eu, naquela época não existia o WhatsApp, internet, nada disso, eu ficar de frente para uma parede digitando. Então, não era esse o caminho que eu tinha que ter. Você fez o quê? Fiz tecnologia da informação. Olha E depois é que eu fiz, ao mesmo tempo, concomitante, eu fiz administração de empresas. Depois eu fui galgando alguns pontos, fazendo algumas coisas por desejo mesmo, e fui dali em diante direcionando. Aí fui fazer pós-graduação, finanças, gestão imobiliária, fiz na USP o MBA em franquias imobiliárias e tudo mais. Mas nesse momento lá atrás, eu entrei para poder fazer o desenvolvimento da área de tecnologia do antigo e extinto Banco Econômico, lá com o Dr. Ângelo Sá. E aí comecei a desenvolver isso, Estou guardando ele aqui. Poxa, seria mais muita história. E Ângelo, na verdade, eu fui ficar num setor lá com Mário Gordilho, também, meu querido Mário Gordilho, padrinho de casamento, inclusive. E Mário acabou me identificando como sendo um jovem que poderia ter potencial e começou, de alguma forma, a me desenvolver, e ele também era muito voltado para isso, presidente da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário. Acabou com isso, eu fui todo o meu desenvolvimento como executivo daquela época voltado para a área habitacional. E aí, acabou que Mário foi para a OS, me levou também para a OS, para eu poder desenvolver lá uma área, uma empresa específica, que era a C&C, que voltada para habitação popular. E aí eu comecei a me identificar com isso. E aí começa aquela velha história que você tanto defende, Paulo, que é aquela ideia de você ver as dores, né, de pessoas menos favorecidas e desenvolvendo a necessidade de ter a sua moradia, a sua habitação. E aí sim, começou a dar aquele comichão que a gente fala, aquela identificação, e eu comecei a entrar muito fortemente nisso, até que em um determinado momento, já galgando espaço nacionalmente, a C&C tomou uma amplitude nacional, a OAS decidiu que aquilo ficou pequeno para ela. A OAS cresceu muito e a área habitacional ficou pequena para ela, e ela decidiu que não queria mais aquele negócio. E foi aí que surgiu o Azevedo Empreendedor. Ah, maravilha. Mário Gordilho, só para deixar um abraço para o Mário. Máriozinho, a gente boa, muito meu amigo também. E eu também estou, desde essa época que a gente conversando com ele, relacionando com ele da OAS. Exatamente. Ele é de um grande caçador também. Agora, então, é um caçador, e eu brigo com ele. Onde tem alguma coisa com ele, é condomínio, é síndico de Interlagos. Maravilha, se mete no conselho do iate, não sossega. Então, daí eu peguei e identifiquei, junto com mais duas pessoas que lá estavam dentro da C&C OAS, que aquele negócio era pequeno para ela, mas podia ser muito grande para a gente, enquanto a gente saísse. E assim eu fiz. A gente saiu, em vez de negociar dinheiro, eu pedi um negócio, porque havia necessidade de ter credenciamento junto à Brasília, para ser órgão assessor. Existia um concorrente da época chamado Inocop, e a gente resolveu fazer algo parecido com o Inocop, que era desenvolver cooperativas habitacionais voltadas para baixa renda. E dali veio essa perda de cabelo acentuada, porque pensei que a coisa era muito nova, mas dá muito trabalho, e a gente fez muita coisa, aquilo que eu imaginava quando saí, eu digo, vou parar de trabalhar sexta-feira, porque essa era aquela loucura, né, que você tinha estafa com 21 anos, né, mas eu resolvi, e aí ao contrário, lendo engano, porque comecei de alguma forma a entender que cada cliente meu seria um novo chefe, e aí a gente foi galgando esse espaço e realmente aconteceu essa lacuna, acabei caminhando fortemente para virar nacional, a Elo se tornou, que era a Elo 3, eu e mais 2 sócios, se tornou nacional, a gente saiu administrando muita coisa embutida em ser muito pivô e embrionário da OAS, da Caixa Econômica Federal, que era o agente financeiro, particularmente da habitação popular, como ainda é hoje. E aí pronto, Teve um período que deixou de ser, né? Na verdade, não, ela nunca deixou de ser. Na verdade, quem deixou de ser foi o BNH, que foi incorporado pela Caixa Econômica Federal em 86, mas a Caixa sempre foi uma propulsora, ela não cuidava da habitação, cuidava de saneamento, muita coisa. Quando o BNH foi extinto, a Caixa começou a cuidar de habitação, e nisso, inclusive eu tive o prazer de meu pai ter virado superintendente da Caixa aqui na Bahia, e eu tive o prazer de estar trabalhando
e ao mesmo tempo lidando com ele em várias coisas, onde inclusive na Condé, ele foi junto com o Mário lá para a Condé, e eu militar muito com ele, foi um prazer para mim, uma satisfação imensa, é uma coisa que eu não guardo com muito carinho, que é a oportunidade de ter militado dentro do mesmo mercado junto com meu pai. E aí, dali, a gente, em 2007, aproximadamente, já muito grande, fazendo um outro programa habitacional federal, nacional, que era o Plano de Arrendamento Residencial, onde a gente administrava unidades para a Caixa. Foi quando eu entendi que vinha aí um grande boom imobiliário voltado para empresas paulistas que estavam começando a entrar no mercado imobiliário, muito fortemente na Bolsa de Valores. E aí entendi que poderia ser um negócio a gente ter uma imobiliária voltada para esse público, que desenvolvesse esse tipo de negócio. E aí chamei meus 2 sócios para poder participar, os 2 já com burro na sombra, disseram não, não quero. Eu ainda, que é uma característica minha que vocês vão poder explorar talvez um pouco, que é a minha inquietude. Sou muito inquieto, nisso eu tenho uma identificação muito grande com o Paulo Cavalcante, minha inquietude muito grande, seja em desenvolver, seja em ajudar, seja em qualquer coisa desse tipo. E aí acabei dizendo, não, se vocês não querem, eu vou. E aí a Elo 3 se tornou Elo, e lá se vão aí 30 anos de empresa, e mais recentemente, 15 anos, digamos assim, eu parti para poder adquirir uma marca internacional para o Brasil, que é a Remax. Então, que durante muito tempo, Paulo, naquele negócio que eu já ouvi várias vezes de vocês, não vai dar certo, isso não funciona, isso aqui não funciona, eu vi bastante isso. Mas Você ouvia de quem isso? de todo o mercado, na verdade. A gente Você ouvia do mercado ou das pessoas mais próximas da família? Quem era que falava? Eu diria que eu ouvi de quase todos, viu? E o que te motivou a seguir? Eu sempre tenho comigo uma premissa de uns 4 P's de qualquer coisa que a gente desenvolva. O primeiro P que eu sempre digo muito claro para mim é do protagonismo. O protagonismo tem que ser seu. Você pode ouvir todo mundo, mas a decisão tem que ser sua. Então, não entregue ao outro a responsabilidade sobre o que você quer ser. O eu responsável. O eu é responsável, o eu atitude, o eu transformador. Não tem jeito. Então, esse protagonismo é seu. E eu criei isso como sendo um propósito também, que é o outro P. Então, passou a ser o propósito, é aquilo que me fazia acordar cedo, trabalhar até não ter que horas. Enfim, então entendi que aquilo poderia funcionar, até porque eu não estava inventando uma roda. Essa é uma marca internacional que já rodava o mundo em 100 países e que funcionou na grande maioria dela. Então, por que aqui não? Por que eu ter que deixar? Então, insisti com esse propósito, não foi fácil, mas ouvi bastante disso e aí vem um grande prazer, passados 15 anos, hoje a empresa que mais faz negócios imobiliários no Brasil é a primeira, são mais de 650 franqueados, são mais de 11 mil corretores espalhados por mais de 1.000 municípios no Brasil, enfim, uma marca que adquiriu a liderança e que a gente, de alguma forma, fez isso acontecer, contribuiu para que isso acontecesse, uma família, uma equipe. Já pensou que tivesse escutado? Quem disse que não era para seguir? Mas eu costumo dizer, aproveitando esse gancho de novo, é o seguinte, essa história que a Azevedo traz, e parecida também com várias histórias de vários empreendedores, né, brasileiros, é interessante a gente compreender que, apesar de ser uma característica mundial, né, Azevedo e Fernanda, a gente vê que nós não somos poucos empresários só no Brasil, né? Não. E não tem a ver, é importante eu dizer isso, não tem a ver, eu já disse isso uma vez aqui, mas vou dizer de novo, não tem a ver com o sistema político, nem a ideologia política, nem tem a ver com aquele país. É característica da humanidade. Do ser humano. Do ser humano. Se você pega, esses dados são importantes, se você pega a revista Forbes e você olhar e ver lá quantos bilionários existem nos Estados Unidos, que é o país da liberdade, o país do capitalismo, ele apresenta 700 e poucos bilionários. Se você pega depois e vai para o segundo país com mais bilionários, você vai para a China, com 418, se eu não estou enganado. Quando você vai para o terceiro, você vai para a Índia, a Rússia, 125.
O Brasil, com 70 ou 69, o Brasil não cabe nem em um ônibus coletivo nosso aqui. Tá? Mas você veja que essa característica dos 5 maiores países do mundo com mais bilionários é uma concentração em relação ao número da população. Então, é uma característica mundial. Né? Então, quando você pega o mundo, a população mundial dá 0,0002, um negócio assim. Então, por que eu fiquei curioso sobre isso? Para a gente ver que não tem sistema ser comunista, se não é da característica do ser humano, dessa característica que as pessoas têm de propósito, que eu gostei muito que você colocou, que é o propósito junto com o que vocês prontificam a fazer, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que é interessante. Se você parar para avaliar Salvador, e aí dá para a gente pegar, você vai lembrar quando o polo petroquímico de Camaçari veio para aqui, e nós vamos falar aqui da UAS, aí você tem várias outras construtoras que faziam prédios imobiliários aqui, várias. Acho que nós saímos... Góis Coabita. Exatamente. Silvano Couto, MRM, aí você veio para uma porção de pessoas e você ia para Salvador, vai para o 3º lugar, se não me engano, saiu a posição para onde tinha mais construção. Já chegou a ocupar a 2ª posição. Aí, de repente, de novo, você vê isso fugir das nossas mãos. O que eu estou chamando a atenção, e eu falei isso também um pouco antes também, é como a gestão pública de um país interfere em não conseguir que esses talentos consigam ter mais gente. Inclusive permanecer aqui, né, Paulo? Exatamente. A gente tem uma dificuldade muito grande. Eu acho que o setor público, ele não deve ser, como a gente próprio disse, né? A gente não deve entregar ao setor público o seu sucesso, o seu desejo de empreender, o seu desejo de protagonismo tem que ser seu. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo é que o ambiente para que isso aconteça, né, a infraestrutura montada para isso, é preciso que exista através dele, porque assim a gente está tendo nosso recolhimento de imposto. Acho que não deva ficar só na mão dele. Vale uma ressalva. Você, cidadão participativo transformador, não deva ficar. É a nossa interferência, a gente participando da instituição pública, a nossa aproximação harmoniosa e contributiva, entendendo que não existe salvador da pátria. Não tem nem o senhor Luiz Inácio da Silva, nem o senhor Jair Bolsonaro, nem nenhum outro que sozinho vai resolver para o nosso país. Ou a sociedade entende isso, e principalmente nós, a classe produtiva do Brasil, entende, participa e começa a buscar essa responsabilidade para a gente também, ou a gente não consegue transformar e vai sofrer as consequências do que está acontecendo. Se sofre, se a gente está aqui e não consegue ter a segurança de fazer um empreendimento maravilhoso como a gente tem aqui em cima, como Fasano, Fera, Borges, etc., e a gente não tem a tranquilidade de buscar um turista lá e passear livremente por aquele ambiente ali, a participação nossa tem que haver, porque senão nós vamos estar interferidos diretamente nos nossos business, e eu tenho coisas desse tipo, eu tenho uma manifestação de interesse privado com o governo do estado, onde eu me coloco para poder buscar 33 casarões daqui de cima e transformar em 150 habitações, Paulo. Então, que é um negócio onde entendo que deva haver pertencimento nesse lugar aqui em cima, chamado Pelourinho, Rua Chile, de moradia, residência, para que assim funcione, assim que funciona em vários lugares do mundo. Por que você não estende para cá para o comércio? Vou buscar estender para o comércio. Estou aqui. Saiu até uma matéria falando sobre isso. Saiu. Né? Eu tenho amarelo. Tenho buscado, de alguma forma, iniciar essa parceria. Hoje tive um almoço, inclusive, com o Marcos Lessa, de Salvador Par. Chegou, meu amigo também, gente finíssima. Gente finíssima, cara diferenciado, também já esteve lá na iniciativa privada. Então, o que eu vejo, mas eu tento fazer isso, onde eu vou colocar estacionamento, onde eu coloco creche, praça pública e tudo mais, para servir, inclusive, essas pessoas e os cidadãos que lá vão frequentar. No entanto, tem 4 anos que a gente vive nessa luta, que é o outro P que eu falo, que é a persistência, né? A gente tem que ter essa persistência constante dentro da gente, para que a gente não desista de tantas maneiras que existem de, às vezes, dificultar certos pontos que veio para ajudar. Então, eu acho que essa textura, essa agilidade, celeridade, para coisas movidas pela gente que vai ajudá-los também no público, eu acho que isso tem que melhorar muito, dependente de quem esteja
a cor do partido, nada a ver com isso. É independente disso, até porque, da mesma forma que eu estou lidando com o governo do Estado, eu lido também com a prefeitura, com outra manifestação de interesse privado, ou seja, não é uma PMI, ou seja, não é um pedido do público para que o privado vá, não, é o privado que diz, você tem essa dor, eu vou me candidatar, gastar dinheiro para encontrar uma solução para essa sua dor. Basta que você me dê as condições, que eu conseguindo isso, a gente monta um processo para que fique em pé. Por isso eu sou tão fã das parcerias públicos-privadas. Então, as PPPs. Então, esse é o entendimento e é a busca que a gente faz, porque envolve não só meramente uma habitação, mas a gente envolve um ambiente. Eu não estou falando de uma infraestrutura habitacional, eu estou falando de uma ambientação, onde vai levar, evidentemente, câmeras de CFT para ter segurança. A ideia de colocar creche, eu estou me preocupando com o social. A ideia de colocar uma escola, eu estou me preocupando com a educação. E a ideia da gente ter, evidentemente, em cima disso também, alguma coisa que possa envolver a saúde. Então, trabalhado todos esses prismas, eu estou trabalhando nos pontos 3, que o governo, teoricamente, teria que nos entregar 100%, mas se não entregar, a gente tem que, de alguma forma, colaborar para que entregue. Só não... Por essa razão que aqui na Associação Comercial da Bahia, eu entendo, e é por isso que nós criamos o núcleo de segurança pública, o núcleo de saúde pública, o núcleo de educação, o núcleo do terceiro setor. E é por essa razão que nós estamos na Associação Comercial da Bahia lançando o Prateleira Popular, né, que basta assinar o Prateleira Popular, que é o Prateleira Popular para que as doações que a gente, pessoas físicas e jurídicas, façam para o terceiro setor, para as Santas Casas, para a Irmã Dulce, para as pessoas cego, que essas doações sejam abatidas no nosso imposto de renda. Às vezes, Azevedo, as pessoas não compreendem, mas por que Paulo vai fazer um projeto de lei popular? É porque a gente não tem uma cultura da democracia participativa. A nossa cultura ela não é participativa. A nossa cultura ela quer que a gente tenha alguém que faça por nós. O que você está dizendo aí? Eu vou fazer, eu vou transformar esse ambiente. Eu preciso, para que eu ganhe dinheiro, para que a gente consiga promover a produção de riqueza, para que eu tenha um bem-estar social, eu preciso de educação pública, de saúde pública, ou seja, com eficiência, que é a obrigação do nosso Estado. Mas como é que a gente faz isso? Esta é a questão que você está trazendo perfeitamente bem. Quando você vai, e eu vejo você, Band Empresarial, você vai na Band Empresarial e você está ali promovendo e tal, eu achei fantástico. Eu disse assim, pô, é exatamente o que eu estou dizendo. Por que eu estou utilizando um podcast? Por que nós estamos batendo esse papo aqui? Por que é da nossa conta? Por que eu estou fazendo um livro? Por que eu estou fazendo projeto de lei? Por que a gente vai para o conselho? Qual é o propósito? Exatamente. É exatamente a questão toda é o seguinte: ora, você quer transformar, você quer tem que fazer tem que ter atitude. Então, como você falou, eu responsável, eu atitude, eu transformador. Consciência cidadã patriótica é transformadora. E falando e voltando só, Fernanda, porque você está na Assembleia Legislativa, você fala todo dia com os políticos, que já ouvimos vários aqui, chamamos todos, pode ser qualquer partido. Está aberto. A ideia é assim, eu não tenho dúvida, eu digo para eles o seguinte, eu não tenho dúvida que vocês querem o melhor. Ninguém se doa, ninguém se candidata para não se doar na sociedade. Né? Pelo menos você está representando quem lhe confiou o voto. Então, independente da sua bandeira, o que a gente quer é o melhor. E o que é que dá voto? É se você fizer o melhor. Né? Porque o que a gente está cansado de ver, Azevedo e Fernanda, no Brasil, é da gente se decepcionar, da gente se frustrar, do sentimento de impotência. O sentimento de impotência é terrível. Outra coisa que a gente veja como é interessante, quanto menos empresários bem-sucedidos nós tivemos no nosso estado, da Bahia, é pior para mim, é pior para você, é pior para todos nós. Não é isso? Eu tenho um exemplo bem característico disso. Quando eu cheguei no Brasil trazendo a Remax, existia uma concorrente mundial também da Remax chamada 121. Existe, ela é concorrente mundial. Existia lá 80 e poucas franquias deles. Eu estava começando o processo junto com o meu sócio, visitei-os para poder conversar. Bom, naquele primeiro momento, a atitude poxa, não, deixa eu não deixar esse cara crescer, que é uma coisa que a gente precisa
se resolver, socializar conhecimento. Boa. Socializar conhecimento. A gente precisa parar com esse provisionismo que a gente tem, claro, de ficar aqui guardando nossas coisas, achando que esse é a ponta do iceberg. Não é, porque daqui a pouco alguém está passando, principalmente hoje. Fazer parte do associativismo. Não tem que existir isso, tem que trazer o associativismo e compartilhar a informação. Então, se eu aprendi, vai servir para Paulo, que Paulo aprendeu, pode servir para mim, a gente vai ganhar juntos nesse processo. Então, quando eu trouxe, houve aquele primeiro resistência, mas aí seguimos. Em determinado momento, eles não quiseram fazer, digamos assim, naquele momento, o associativismo, nós crescemos, e digamos assim, só para vocês terem uma ideia, hoje nós somos 650, eles são 19. Então, mas ao mesmo tempo, eles estavam lá, não, vamos salvar os caras. Porque o que eu tenho? Tem um sistema de franquia, quero alguma coisa nova para aqui para dentro. Então não adianta eu ficar brigando sozinho por isso. Quanto mais pessoas estiver brigando por essa coisa nova chamada sistema de franquias, para mim vai ser melhor. Eu não tenho que fazer essa briga sozinho, gasto menos, tenho mais voz, crio uma associação onde eu me represento, eu não tenho uma identidade única, seja da marca A, da marca B, eu tenho uma associação que está brigando por mim. E então, o cliente também agradece, porque tem várias, dá para pesquisar em um e outro, né? Sempre outro. E geralmente agradece. E geralmente começando com R, melhor ainda, mas que seja isso. Mas eu acho que é extremamente salutar mesmo que a gente defenda que mais pessoas se juntem para o associativismo. Eu hoje, junto com o Bando Empresarial que você tanto cita, foi realmente uma bandeira que eu digo, a gente vai ficando velho, né, Paulo, vai perdendo cabelo ou ficando branco, e a gente vai querendo de alguma forma, eu brinco muito, que eu ouvi uma vez, que a gente quer ser história. De que forma a gente quer ser história? Em primeiro lugar, a gente ouve história. Quando a gente é criança, a gente ouve histórias. Dali um momento a gente fica mais velho, a gente faz história, seja aprendendo, trabalhando muito, cuidando das coisas. Quando a gente fica velho, a gente conta a história. Aquilo que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu. E quando a gente morre, a gente quer virar a história, seja pelo legado que a gente está deixando. Então, o que eu acho que a gente tem hoje que defender enquanto empresário, que tem canal, que tem voz, que chega nas pessoas, eu acho que é isso. É a gente deixar o legado, e o legado vai servir, que é exatamente essa briga que você tanto faz, que é o associativismo, mas transformador, com atitude, com ação. Porque o que eu vejo muito é que sonhos não colocados em atitude geram pessoas frustradas. Porque você precisa gerar a atitude para que aquilo ali se torne ação. Aí você falando a respeito do associativismo, eu já comentei uma vez aqui a respeito no podcast sobre a Assembleia Legislativa da Bahia. Nós temos lá 63 legisladores, cada um se dividido em vários partidos, mas para eles serem ouvidos, por mais que eles sejam autoridades e representam 15 milhões de baianos, eles também formam grupos. E isso é super interessante. Por mais que eles sejam autoridades, tenham ali a imunidade parlamentar, tem tudo, eles formam. Sempre tem lá na Assembleia, eu fico até brincando, deputada, é grupo G1, G4, formado com 4, G6, G8, porque quanto mais união, mais força tem. Então, essa é a importância que Azevedo está falando e que Paulo sempre frisa aqui do associativismo. Que é a questão que é muito forte para mim, que eu tenho estudado muito, como você coloca. Eu sempre gostei de história, né? Sempre gostei de história. E eu tenho hoje conseguido exatamente com essa vontade, né? Com essa descoberta de que a gente pode sim traçar uma nova filosofia social e política brasileira e mudar ele, que na verdade você vai mudar o mundo com essa filosofia, ela é nova mesmo. Mas começando pelo Brasil, que é mais fácil você transformar o Brasil, que é um país rico, um país que tem tudo para efetivamente chegar ao nível da Finlândia, que ganhou 8 vezes o país mais feliz do mundo, né? A gente pode chegar a estar lá pelo menos uma vez, ganhar isso aí, ou ficar no top lá da felicidade do nosso povo, que é efetivamente enxergando essa complexidade nossa. E o associativismo é o caminho, né? O que eu chamo a atenção é que a gente não se sente assim, ou seja, a gente não tem união no próprio associativismo. Você viu que quando a gente fez aqui o primeiro encontro nacional de integração do associativismo, isso já mostra que
Quando eu trago para a Bahia, trago para a Associação Comercial, primeiro encontro de integração do associativismo, eu estou mostrando que o associativismo ele não está integrado. Perfeito. Quando eu falo efetivamente, agora, nós estamos agora discutindo, o Brasil está um caos, né? Ou seja, quando eu falo caos, é parado. Nós estamos vivendo essa crise onde a gente quer falar da anistia, aí a gente vê o governo federal, o governo hoje frágil, né? Sem poder para implementar as suas decisões. O legislativo, nós estamos vivendo uma situação que eu com os meus 66 anos de idade e com meus 50 anos empreendendo nesse país, nunca tinha percebido. Agora eu consegui perceber. Olha, eu não estou dizendo que já não aconteceu, pode ter acontecido, só que eu não tinha percebido. Eu nunca tinha percebido. Você tem um poder judiciário, né, completamente legislando, mandando. Isso eu acho que é novo, né? Isso aqui é efetivamente, realmente, esse que eu posso dizer que eu nunca vi. Nunca vi. Efetivamente, você tem uma dificuldade enorme, o Poder Judiciário, que efetivamente hoje ele faz lei, ele decide as coisas, ele está contaminado. Aparece na TV e nos jornais muito mais do que um legislador, você do que hoje, um executivo. Exatamente, e dando discursos, e falando, e dando opiniões, e monocraticamente decidindo. Então nós estamos vivendo uma anomalia. Tirando o papel do parlamentar, né? O parlamentar e tendo um protagonismo que não é dele. Exatamente. Eu não preciso ser advogado, né? Que sou, e recém-estagiário, então acabei de sair da faculdade, para identificar que o que está acontecendo no Brasil não existe. Ou seja, não foi o que a gente aprendeu na nossa faculdade. E o pior é que todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe disso e a gente está até sem coragem de dizer a verdade, que é isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos com uma deficiência, com uma anomalia no poder, no Supremo Tribunal Federal, absurda e assustadora. Quando você vem para o executivo, que é agora o nosso presidente da República e tal, você vê um absurdo, você vê o cara convidar um ministro e o ministro, por correspondência, dizer que não aceita. Você sabe a pessoa que é isso? Não sei se vocês têm a dimensão do que eu estou falando. Para você ser um ministro de uma república como o Brasil, de 200 milhões e eu me exponho a convidá-lo e você nem vem aqui e responde que não quer. Então, se isso não chama a atenção dos brasileiros, que não chama, que o brasileiro não está nem achando, a maioria não sabe nem o que está acontecendo, aí você vê tudo parado, a gente não anda com nada, né? É uma anistia que vai sair, a gente sabe que vai sair, que não tem o que discutir, como é que vai ser, mas estão lá discutindo, e aí começa um jogo onde ninguém obedece ninguém, ninguém manda em ninguém. Essa é a situação hoje do nosso país, hoje no dia que nós estamos fazendo esse podcast aqui. Vamos lá, para a gente tocar o barco. Então, quando você vê uma situação dessa, e você não percebe que o único caminho que a gente tem, nós temos, não vai ser o povo, a maioria. O poder emana do povo. Veja bem, o poder emana do povo. Se a democracia precisa de ter... povo é coletivo, é soma de votos, soma de inteligências, soma de opiniões. Não pode ser de um povo que não tem educação nenhuma cívica. Então não vai sair daqui a transformação. Essa transformação é necessária através de nós, classe produtiva brasileira, pessoas do terceiro setor, sim, professores, sim, mas veja bem, são essas pessoas que pensam que podem parar e se organizar. Azevedo, Fernanda, e vocês que estão me ouvindo, eu vou aproveitar o embalo que o Fernanda disse, eu sei que é, mas isso é importante. Não, está ótimo. Para você entender, para nós entender, raciocine comigo. A nossa reforma tributária. Resolveu o quê? Nada. Aumentou o custo, aumentou o trabalho. Eu tive com a Federação do Comércio e a gente conversando, que é outro polo extremamente importante de associação. É isso aí. Né? Mas lá, é claro, você vai ter que conviver durante quase 10 anos com os dois regimes funcionando concomitantemente. Vamos lá agora. Aí vem a discussão agora da reforma administrativa. O que foi, qual é a ideia nossa? Nossa, quando eu falo, a ideia que eu venho desenvolvendo e venho discutindo isso com o Instituto do Brasil, com a CACB, venho conversando com a Associação Comercial da Bahia, com todos. O que é que a gente tem que dizer?
para de querer e discutir questão da reforma administrativa, de parar de discutir o super salário dos juízes, do cara que bota a toga do cara. Vamos parar de discutir o 4x3 do horário do servidor público, parar de discutir as férias, que o cara tem 60 dias de férias, e ainda por cima tem mais acúmulo de férias, onde o brasileiro não consegue fazer as férias. O brasileiro comum tira 30 dias, se tirar e não tira, e vende sua férias porque não tem dinheiro. Vamos parar de discutir isso. Vamos assumir que nós, não é que não seja importante a discussão. Eu só estou dizendo o seguinte, a relevância do momento. Estou dizendo o seguinte, vamos fazer o seguinte, Fernanda, vamos assumir que a gente tem a maior carga tributária do mundo, 10. Já pagamos, né? Pagamos. Todo mundo paga, inclusive você desempregado paga, você que recebe assistencialismo paga. Vamos lá. Vamos parar de discutir os supersalários. Vamos focar apenas em uma única coisa, que é a eficiência dos serviços públicos que a gente estava falando distante, dos 3, dos universais: saúde pública, segurança pública e educação pública. Só isso. Vamos cobrar só a reciprocidade desses serviços públicos, não só a nível federal, estadual e municipal. Vamos criar e aproveitar, por exemplo, o Código de Defesa do Pagador de Imposto. Eu estou dando, já está lá, PL já está no Senado, para ser aprovado, todo mundo aguardando. Aqui na Bahia, há mais de 10 anos que a gente aguarda um Código de Defesa do Contribuinte, do pagador de imposto. Não sai, não sei por quê. Eduardo Salles está cansado de cobrar, eu já cansei de cobrar também aqui, acho que a 10ª ou 14ª vez que eu cobro aqui nesse podcast, que a gente não tem por que não ter um Código de Defesa do Contribuinte. O que é que a gente quer? Aí, vamos lá. Existe a previsão de um conselho, Fernanda e Azevedo, e vocês estão ouvindo, um conselho misto, que tem que ter o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a sociedade civil organizada, as confederações e representações da classe produtiva do Brasil, mais o terceiro setor. Você faz um conselho, mas esse conselho, nesse projeto de lei, você aprova a capacidade desse conselho, tecnicamente, poder medir as eficiências pautadas, metas traçadas com o orçamento que a gente está pagando o nosso dinheiro para esses 3 setores, e capacidade de intervenção. Se a gente mediu, e se aquele setor da educação, na saúde ou na segurança pública não está funcionando, a gente pode intervir. A gente precisa trazer competência para a gestão pública. Deliberação e competência para a gestão. Agora, talvez seja esse, Paulo, talvez o grande entrave, eu não sei, né? Mas todas as vezes que você imagina fazer algo em que tire de quem hoje tem a caneta ou a capacidade de fazer, tire essa autonomia, eles começam de alguma forma a... Eu não estou tirando autonomia, você entendeu? Eu estou dizendo o seguinte, já existe o código que está lá no Senado. Eu estou dizendo, nós já pagamos imposto, já pagamos alto. Eu não estou discutindo, eu não estou mexendo no salário de ninguém. Nem eu estou dizendo que é mordomia. O que eu estou dizendo é o seguinte, agora... Ele não fez. Não, mas na Constituição, artigo 37, tem que ter transparência. A corrupção interessa ao brasileiro? De jeito não. Nenhum. O desvio de função interessa, o apadrinhamento e acordos políticos interessa. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Nossos observatórios para investigar, para acompanhar. E quem que pode fazer isso, eu estou dizendo? Nós, classe produtiva do Estado brasileiro, enquanto as nossas confederações, toda a classe empresária não entender que é unidos com pautas de nação, continue cada um defendendo seu segmento, sua concorrência, ganhe dinheiro. Ganhar dinheiro é natural, ali é virtuoso. Vamos ficar todo rico. Eu quero um país rico. Agora, enquanto a gente não entender que a gente tem que pressionar por pautas comuns todas as confederações, que a gente tem que entender que a gente vai pressionar nossas frentes parlamentares para que nossos deputados eleitos eles se preocupam com pautas que são comuns, e essa é a pauta comum. Por que não? Eu pago, eu só estou querendo... Lógico. Está na Constituição, transparência. Está para a indústria, para o serviço... Eu só estou dizendo o seguinte, me dê o direito legal de intervir, técnico, de contribuir, porque senão acontece com a reforma tributária, a gente ficou lá trabalhando, G20, eu participei, eu coordenei o grupo G6 do Instituto do Brasil, 420 voluntários advogados, discutindo, maravilha, o Barreirinhas da Receita teve com a gente 3 vezes, nós discutindo com ele, maravilha, a conversa dele é maravilhosa, eu fiquei fã dele quando ele disse assim, quem tem que
quem tem que dizer quem são os devedores quanto mais, etc. e tal, são vocês da Confederação, porque vocês têm o direito de ação de inconstitucionalidade. Ou seja, vocês podem dizer que aquilo não é constitucional. É verdade. Tudo isso eu estou baseado em lei. Então, por que a gente não pode também fiscalizar onde está nosso dinheiro, cobrar, agora intervir? Ah, você está tirando do governo e está tendo mais uma. Não, eu estou botando no Ministério Público. Lembra? Eu falei comissão mista. Ministério Público. Tá. Eu estou falando o quê? Tribunal de Contas. Estou falando de quê? Estou falando dos órgãos fiscalizadores. Só tem um detalhe. Nós, sociedade civil organizada, com uma obrigação que tem, porque é democracia participativa, é a gente participando, com os nossos observatórios, articulando os observatórios, quem é que está fazendo errado ali? Por que não está dando o resultado que a gente quer? Por que as nossas escolas públicas continuam no nível que está péssimo? Por que a nossa saúde pública continua tão ruim? Por que a gente está com a segurança pública, como você falou, que não pode investir? Interessa a quem isso? E um dado interessante, Paulo, a gente falando aqui, que você acabou falando a rede social, você fala Falei que pra é... caramba, você vai abrindo aqui. Mas Eu me empolguei até aí, eu sempre me empolgo aqui. E aí você falou que é um país mais rico, né? Obviamente uma Bahia mais rica, mas a gente vive uma desigualdade social grande. A gente teve aqui o presidente da Associação das Favelas, aqui, lembra? E ele deu um dado... Não, foi da CUFA que você está falando. Da CUFA. CUFA, eu falei com ele hoje, Márcio, gente boa. Falei com ele hoje. E ele deu um dado assim que eu achei um dado muito importante e um dado até assustador, que 40% da população de Salvador vive em favelas. Aí quando você entra e você falou a respeito do conjunto habitacional que você iniciou, como foi iniciar no conjunto habitacional, construindo, né, conjunto habitacional, vendendo conjunto habitacional, sendo que a gente vê essa desigualdade gritante. Eu não dizem, não isso quem vai me falar é você, que é dessa área imobiliária, que em todo o bairro de Salvador tem sempre uma favela próxima. Uhum. Porque nós sabemos que nós temos o Corredor da Vitória, que é o metro quadrado mais caro de Salvador, e ainda continua sendo o metro quadrado mais caro de Salvador, e ao lado, ali perto, tem a favela da Gamboa, né? E assim por diante. E aí eu queria saber de você como foi iniciar e você ver o crescimento de Salvador, indo crescendo de andar por andar, edifícios construídos, que eu me questiono muito também como foi. Você é direcer? Eu direcei, gente, dourado. E aí eu fico questionando também. Estou empreendendo lá em Iraquara. Empreendendo lá? Se você conhecer Irecê, você vai empreender. Eu fui para Irecê. Coloquei uma Remax lá agora. É excepcional. Você vai crescer absurdamente, porque lá é como se fosse a capital de toda a microrregião. Deixa eu falar. Deixa eu responder. E aí, quando eu digo isso, para concluir minha pergunta, esse crescimento que a gente sabe, né, dessa desigualdade social, das favelas, 40% moram em favela, e esse crescimento de Salvador, que cresceu ali pela paralela. A gente tem ali o metro quadrado mais caro de Salvador, que é o Corredor da Vitória, tem o bairro Graça, que também é muito nobre, tem o Horto, que é mais distante também, e é um bairro nobre. Por que cresceu tanto para ali, Azevedo? Eu fico assim curiosa. Para ali, para... Paralela. Porque a gente tem um lado muito bonito. Isso é simples. Na verdade, o que a gente tem... Eu fiz várias perguntas, né? Mas vou tentar me envolver um pouquinho nisso. Agora eu vou aproveitar. Fala. Deve ser bacana fazer esse podcast aí com esses dois falantes, viu? Mas, em primeiro lugar, que eu vejo que não é uma coisa de agora, nem de todo o mercado imobiliário, as cidades urbanas vão se formando. Tem cidade que você consegue fazer elas se planejar mais do início, e tem cidade que a ocupação ela vai ocorrendo muito por as necessidades, facilidades dos parâmetros urbanísticos que se tinha, e por muitas vezes até por elementos, eu diria que públicos, que a gente pega e faz. Ou seja, se você não levar as facilidades e a luz, a água para determinados locais, ou tem uma ocupação desordenada,
como a gente pega e chama, e foi o que foi acontecendo por aqui. Salvador começa muito particularmente por um determinado local. A cidade é uma cidade que é uma península, né? Ela é uma cidade onde você, para crescer, você tem que sair dela, né? Porque ela está limitada ali pelo mar. Então, de alguma forma, você tem algumas dificuldades. E o que acontece? Por exemplo, você estava citando aí da Paralela do Lanche, muito tempo, ela não se permitiu fazer, por quê? Porque o parâmetro urbanístico da Paralela não permitia que subisse prédio. Então, o fato de não permitir subir prédio, aquele determinado terreno que o investidor, que o empreendedor, o incorporador compra, não permite que ele ganhe muito dinheiro naquilo, porque ele não consegue subir. Então, você está limitado àquele terreno, àquele parâmetro dali. Hoje você tem diversos outros artifícios que permitiram que se chegasse até lá. Então, por exemplo, hoje você tem um instrumento chamado CAB e outro instrumento chamado CAN. Então, se você tem um terreno de 10 mil metros quadrados, então, se o seu CAB, que é o coeficiente de aproveitamento básico, for 1, você só pode construir 10 mil metros quadrados. Então, vamos imaginar que você fez 10 apartamentos de 1.000 metros quadrados. Agora, só que você tem hoje, já por experiência, benchmark de vários lugares, você tem um negócio chamado CAM, que é o coeficiente de aproveitamento máximo, que aí a prefeitura pega e diz o seguinte: ali o seu CAM é 2. Então, ao invés de eu poder construir 10 mil metros quadrados, eu vou poder construir 2 vezes isso, 20 mil metros quadrados. Só que para eu subir de 10 mil para 20 mil, tem um negócio, uma moeda chamada outorga onerosa, que você paga para a prefeitura, que é um poder de arrecadação da prefeitura, permitindo que ali, de alguma forma, cresça mais do que o mesmo. Porque eu sempre defendo muito isso. A verticalização, gente, a verticalização é a opção melhor que existe. Claro que você tem que defender que não dê sombreamento na praia, claro que você tem que defender que, de alguma forma, permita a circulação para que a orla não fique desassistida de ventilação, mas a verticalização é a melhor coisa, porque se você for ocupando como desordenamento tudo na maneira horizontal, acaba a terra, e aqui é limitado. Então, a verticalização é uma maneira inteligente de se fazer as coisas. No entanto, volto a dizer, você começa a ter outras defesas que são os excessos. Então, por exemplo, o meio ambiente foi muito afetado pela indústria da construção civil e da corporação imobiliária. Por quê? Porque naquela época, lá atrás, não existia regra, pode-se fazer tudo, levanta-se, desmata, suprime várias árvores, etc. E todas as vezes que eu vejo, Paulo e Fernanda, e quem está nos ouvindo e vendo, todas as vezes em que eu vejo que alguma coisa está exageradamente de um lado, vai ser exageradamente do outro também. Então, quando o meio ambiente foi implementado, veio com os excessos. E esses excessos não permitiram o crescimento de muitos bairros. E aí ficou aqueles sendo altamente ocupados, o que eram permitidos, e aqueles outros com paralela, como tantos outros patamares. Hoje lá embaixo, que lugar mais lindo do que Ribeira, Bonfim e tudo mais, tem as limitações. E outra coisa que a gente hoje conversa muito, e tem um nome bonito, da mobilidade urbana. Como é que você consegue sair? Se você só tinha uma ponta de saída, que era ali pelo mercado modelo, de todo mundo que você já pensou, a densa, começa a levantar prédios, existia uma lógica, começa a levantar prédios na Ribeira lá, e você consegue sair para cá, para o centro, como? Se o centro de trabalho sempre era aqui. Então, tem todo um trabalho que não é um dever simples para você fazer a condução. E aí o mercado imobiliário vai se dosando. Aí tem hoje uma legislação, uma lei, que faz com que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e a LOUS, que é a Lei de Ordenamento de Uso do Solo, ele tem que ser revisto a cada 8 anos exatamente para poder olhar o que é que aconteceu com a sociedade. O que é que está acontecendo? Que movimento está havendo? E aí, assim, a gente muda esses parâmetros urbanísticos, passa pela sociedade civil para que aprove através das audiências públicas, e aí sim é implementado A, B, C, diferentes parâmetros urbanísticos para que a gente possa ocupar e adensar ou não adensar alguns bairros, como se você citou aqui. Um curso de que eu não conhecia, agora que aprendeu muito foi eu. Nada disso, gente. Você vai aprender muito sobre mercado imobiliário, sobre Salvador, sobre participação, sobre, né, a gente participar, que a gente também não vai, a gente vê uma maquete do plano diretor de Salvador no shopping, a gente pensa que é um novo shopping, que é um novo... é um novo shopping vendendo, ou é um loteamento, a gente não consegue entender que ali é exatamente... E um ponto que é muito importante também, que a gente entenda também,
é que esses movimentos para você fazer conjuntos habitacionais, eu vivi muito isso, né? O plano de arrendamento residencial, eu era o síndico desses condomínios habitacionais para baixa renda. Então, pessoas que ganham um salário mínimo, ou às vezes menos do que um salário mínimo, porque existe hoje planos em que praticamente é uma doação. Não é déficit habitacional, é carência habitacional. Só precisa. Além do que, gente, é muita coisa. Ou seja, na verdade, hoje você tem um plano, para que vocês não saibam, em que de locação social. E o que qual é a premissa disso? Em que as pessoas de rua, você fala, as pessoas que vivem em condições não favoráveis, insalubres, eles têm um pecúnio onde ele pode receber um valor do governo, onde essa pessoa vai, morador de rua, ele vai e aluga um lugar para ele pegar e morar. Sensacional, não sabia. Só que sabe o que acontece, o que ele faz? Como é obrigatório que seja em pecúnio, em dinheiro, essa pessoa pega e faz e compra o quê? Crack. Droga. E tem uns que eu converso, já conversei, que chega para mim e diz assim, Azevedo, eu criei minha família aqui debaixo da ponte. Eu não sei sair debaixo da ponte. Eu não sei ir para uma moradia conjunta. Gente, eu fui para lugar onde eu chegava assim, eu não vou, não adianta me dar nada, porque eu quero continuar aqui. Eu fui, certa feita, para uma reunião de condomínio, onde a gente colocou lá, socialmente, ocupou um empreendimento de 400 unidades, e eu fui para a primeira reunião de condomínio. Chegou lá, tal, tô lá, que é a primeira vez que essas pessoas pagam um condomínio. Não tem ideia. Então, você tem um trabalho social que tem a ver num negócio desse, não é só entregar essa pessoa lá, não. É da responsabilidade. É da responsabilidade, da entendimento, da cultura, da conhecimento. Então, cheguei lá e o cara disse, levantou a mão, minha gente, sábado, todo mundo já, depois do baba bebendo, tô eu lá. Aí o cara pega e diz, você tá me roubando. Roubando, aliás, todos nós. Eu digo, morri, né? Morto, morri, não saio daqui vivo. Aí eu digo, tive que vir a pergunta, por que eu tô roubando? Não, porque eu perguntei quanto você estava pagando para o porteiro, você me disse que pagava R$ 1.000 para o porteiro. E eu perguntei, quanto custava o porteiro? Você disse R$ 1.000. Eu perguntei, ele ganha 500. Aí eu digo, o senhor já ouviu falar no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, INSS? As pessoas não conhecem nada. Você que não conhece. Nada. E aí você tem todo um processo que você tem que passar. Deu para escapar, tô vivo. Deu para escapar. Para que tudo isso a gente, de alguma forma, faça mudanças dentro do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é uma indústria de maturação longa. Desde o momento que eu hoje fui ver um terreno em Simões Filho, até esse empreendimento, eu liberar ambientalmente, através de eu pegar, conseguir aprovação na prefeitura, eu preparar uma campanha publicitária, eu fazer uma tabela de venda, eu fazer uma pesquisa de mercado para ver se o povo pode comprar, por quanto ele pode pagar, botar no arquiteto para ver qual é o tamanho, eu levo 3, 4 anos. Depois eu tenho que vender, eu tenho que construir, depois de construir eu tenho que ganhar meu resultado. Então, para que isso aconteça, por vezes são 6, se for um empreendimento comum, 6 anos. Gente, 6 anos com a mudança cultural, tecnologia que está havendo, aquele cliente que comprava lá quando eu imaginei fazer o empreendimento, já não compra mais. Meu filho não quer comprar apartamento, meu filho eu puxei pela orelha para ele comprar o carro dele porque ele queria dar de Uber, só que eu não aguentava mais pagar a fatura de Uber. Então, esse movimento, a indústria do mercado imobiliário ainda é lenta para acompanhar. E algumas coisas a gente está sendo feita, que eu advogo bastante, e que a gente tem conseguido imaginar que o mercado imobiliário hoje, ele não é apenas cimento, né? O mercado imobiliário hoje é uma prestadora de serviço, por muitas vezes, seja long stay, soft stay ou short stay. Então, você tem hoje uma prestadora de serviço que você vai lá conviver com aquele ambiente. Então, você hoje vai em alguns lugares, como estão sendo feitos muito esses quartos-salas, estúdios e tudo mais, poxa, você tem uma lavanderia, você tem um business center, você tem uma escada que é toda montada para que você suba e malhe. Então, aquele ambiente você possa alugar, você possa rentabilizar. Você acha que hoje em dia, porque muita gente se vê, vou pegar esse gancho que você falou a respeito do seu filho, e a gente vê na internet, às vezes a gente abre ali, tem muitas pessoas que falam,
Não compre apartamento, alugue apartamento. Estou te perguntando isso porque você é dono de imobiliária, eu acho E que trabalha com aluguel e também. trabalha com aluguel também. Então, acho que é excepcional você explicar isso, porque a gente sabe que a taxa de juros é alta de financiamento, a taxa de juros de consórcio, eu vou falar que é um pouquinho mais baixa, mas na realidade é melhor comprar Consórcio ou não tem alugar. taxa de juros. Não tem taxa de Não, juros. consórcio tem taxa de administração. Por isso que o consórcio, quando a taxa de juros do financiamento Mas a sobe taxa é muito, alta também, né? não. Não? A taxa de um consórcio comum, digamos assim, você vai variar durante todo o período 10%, 12% Você está querendo aproximadamente. saber se você aluga ou se compra? Não, mas é porque eu acho interessante, porque a gente abre na internet e as Você vai pessoas comprar alguma falam. coisa agora para casar, é isso? Não Pensa na mão das empresas. Aproveita, com ela, a melhor consultoria. Você já está aqui, já sai daqui, quem sabe? Paulo, mas é isso. Quando você- Liga, como é o nome do, como é o nome do noivo, como é o nome do noivo? Isaac, vamos ver aqui. Isaac, o apartamento aí, viu? Melhor Azevedo, não tem melhor opção. Mas, Paulo, essa é uma pergunta Verdade. constante. Eu estou errada, Não, a tá gente certo. vê esses coaches todos falando, pega o seu dinheiro, invista, não faça. Aí eu fico pensando assim, eu falei, gente, como é que você Eu não sabe digo quem muito, acreditar? eu digo muito que é perfil das pessoas hoje estão modificando. As pessoas perguntam isso também, né? Ah, muito. Então, só sou O eu. que eu vejo é que vai ter gente que vai hoje ter. Isso tem mudado. Antigamente, eu diria que a concentração majoritária era do financiamento. Então, no financiamento imobiliário. E tem seus motivos, e continua tendo hoje. O financiamento imobiliário era muito engessado, mas era o que tinha de opção. E você, sem dúvida nenhuma, quando você pega um financiamento imobiliário, você tem algumas outras coisas que envolvem. Primeiro, que você pega, faz isso e você faz as reformas que você quer. O apartamento é seu, você não está sujeito a ter um problema e daqui a pouco ter que abandonar por desejo do locador. Você tem algumas condições. Se você tiver uma morte ou invalidez permanente, o imóvel fica quitado em nome da pessoa que você definiu. Então, o financiamento tem sim diversos fatores, além do que, por muitas vezes, a gente está falando hoje de uma taxa alta, mas muitas vezes essa taxa teve muito baixa. Então, você pegar um financiamento hoje é muito interessante. Antigamente, você pegava na taxa alta, Paulo, e você não poderia fazer a portabilidade para outro banco. Hoje você pode. Eu posso pegar hoje na taxa alta que está e amanhã a taxa baixou. Eu vou no banco que eu estou e digo o seguinte, olha, a taxa baixou. Se você não baixar a minha taxa, que eu peguei alta, eu vou para o banco Y. E o banco Y vai ter o maior desejo em pegar você, porque você cria financiamento, gente, de 20, 25 anos, 30 anos. Você imaginou a contrapartida que um banco pode tirar de quantos produtos pode vender? Então, nesse sentido, o banco, o financiamento ficou mais enquadrado. Agora, o aluguel, por si só, primeiro que eu digo o seguinte, para se ter um financiamento, tem algumas regras, né? Regra essa que você não pode estar negativado em banco, você não pode, de alguma forma, ter um limite maior do que 25% da sua renda discricionária. Então, você não pode ter algumas regras que o Banco Central, inclusive, rege isso. Bom, o aluguel é mais simples. O aluguel você desocupa mais rápido aquela pessoa que por acaso esteja ocupando. Tanto que eu criei uma fintech, eu tenho uma fintech chamada Alpop, que é o aluguel popular. Então, Fintech chamada? Fintech Alpop, A-L-P-O-P. Alpop, aluguel popular. E que eu busco resolver um eternador junto com meus sócios, que ator se torna que é o seguinte, você, enquanto locador, você tem o risco do locatário não lhe pagar. Então, esse fundo que eu criei banca antecipadamente por 3 meses, antecipadamente eu banco aquele locatário. E para o locatário, que por muitas vezes tem dificuldade, porque está negativado, porque não tem como comprovar renda, eu criei um algoritmo, a gente criou um algoritmo onde esse locatário... Paga para ele e financia ele. Desde que ele passe nesse algoritmo, que não vai passar em um banco. Então, a ideia é resolver isso e ajudar também os governos. De novo, Nador, de que forma? Eu, através disso, eu consigo locar essas pessoas que a gente estava conversando que não querem ser morador de rua para fazer traquinagem, porque tem aquele que não se ambientou, que não quer, mas tem o que quer fazer traquinagem. Tá. Então se ele não estiver morando, através dessa plataforma eu consigo identificar que ele não está morando e ele sai
daquele direito que ele adquiriu, daquele receber aquela receita. Maravilha. Então, ele está alocado e controlado. Meu amigo, que aula, meu. Hoje eu fiquei aqui, hoje eu fiquei calado, porque eu disse assim, pô, eu tô aprendendo. Uma coisa que eu não sou, eu vou ficar na minha para ouvir e aprender. Mas vamos lá, Zé Vida, como a gente colocou aqui, a gente tem aqui, você já tinha colocado para a gente, você sempre tem suas atividades, a gente está feliz da vida de estar podendo estar discutindo com você, e um dos seus compromissos hoje é tomar uma comigo daqui a pouco. Então, a Tá gente... mantido, tá mantido, tá mantido. Eu queria agradecer, você quer fazer uma pergunta para meu amigo Azevedo, para deixar ele tocar o barco aqui? Uhum. Eu quero Fique à saber. vontade, já não vale perguntar se ele vai financiar, você entendeu? Não, Ele já pode, ele tem uma fintech, ele pode pagar o seu aluguel, É. ou pode também pagar seu locatário Uhum. antecipado. Então, isso é 10, gente. Grande ideia, maravilhosa. Então, procure Azevedo que ele já faz isso. 2, se você quiser comprar o financiamento, ele vai dar assessoria, claro, mas se você também quiser comprar nos imóveis que ele está agenciando, vendendo, ele tem também imóveis para vender, eu acho que é o melhor cara, né, acertado para você aproveitar essa oportunidade. Tá vendo? Você tá noiva, Ele adora. e vai ser importante pensar assim, pode ser um exemplo. Você poderia fazer a sua pergunta que você está querendo saber dele, pode fazer. Mas é que eu vou fazer, não tem nada a ver com Nada, isso. então. Eu quero saber a respeito dessa sua multitarefa, né? Porque você é empreendedor, é empresário, é apresentador, radialista, você falou que tem coluna, também tem ali tá no site Bahia Notícias. Como é que você se divide em qual dessa que você se realiza mais? Qual é que faz o seu coração ali pulsar? Se é que você pode falar, né? Porque Eu diria que meu coração pulsa com o mercado imobiliário. Realmente o mercado pulsa. E se fosse dizer do mercado imobiliário, o que mais faz ele vibrar, entrar em taquicardia, eu realmente atender as pessoas menos favorecidas, é o ramo que eu escolhi. Eu fui a primeira imobiliária da Bahia a se colocar de posicionamento de marca como sendo a imobiliária para atender as pessoas de produto econômico. Foi a primeira imobiliária que disse assim, eu vendo minha casa, minha vida como core business. Então, brincava, existia uma imobiliária aqui de alto luxo chamada Josinha, minha querida amiga Josinha Pacheco, que dizia que eu era Josinha dos pobres. Então, por quê? Porque eu me propunha a fazer e produzir e ajudar no modelo de fazer isso. Então, é isso. A ideia de comunicação, e surgiu o comunicação, até pelo mercado imobiliário. Lá atrás, Mário Kertz me chamou porque ele queria, de alguma forma, que o mercado imobiliário fosse lá para a Rádio Cidade ainda. E aí, eu estava trazendo a Remax, eu digo, opa, eu vou aproveitar esse horário e vou pegar e fazer uma divulgação da Remax. E acabou ficando, dali o horário ficou muito ruim, a Rede Bahia me chamou para poder fazer o CBN, a CBN estava chegando aqui, então eu botei lá o CBN Imóveis, da CBN a coisa foi desenvolvendo, aí a Band chamou para eu fazer o imobiliário na TV. Eu fui fazer o imobiliário na TV, e dali veio a outra vertente minha, que com um determinado momento eu dei uma diversificada também. Então eu tenho uma fábrica de água mineral, que é a Gamboa, com o nosso amigo Vicente, da Concreta. Eu tenho uma banana chips, eu tenho algumas outras. Eu dei uma diversificadazinha para dar uma variada, e ver qual era o perfil também que o filho ia adotar e querer mais estar conduzindo. E isso vi muitas dores que a gente passa, não só do imobiliário, como diversos outros setores. E entendi que essa amplitude da TV e a força de um canal, a gente poderia estar levando as dores e tentando ter uma conversa franca com esses empresários daqui, principalmente da Bahia, por isso que eu sou um grande fã do selo Made in Bahia, do nosso amigo Falcão, para que a gente pudesse desenvolver as coisas da Bahia, a gente fazer negócios entre a Bahia, para com isso de que se alguém vem de fora querendo um cavalo branco, naquela fazenda não tem cavalo branco, ele diz que não tem cavalo branco na Bahia, quando na verdade o vizinho dele só produz cavalo branco. Então ele tem que levar a pessoa até lá, e eu acho que é isso que vai fazer a nossa Bahia melhorar e sair dessa história da gente estar sendo divulgado apenas e dar valor apenas às pessoas de fora. Então eu sou um baiano que montei uma Remax, que é uma empresa nacional, que se tornou a primeira do Brasil, sendo baiano e me descolocando como baiano. Criei agora um site junto com o Ricardo Luzbel, do Bahia Notícias, voltado para o corretor baiano, que é de graça. O corretor, ele anuncia, coloca o empreendimento dele lá,
gratuitamente. Maravilha, outra grande lança aqui, maravilha. Gratuitamente, uma plataforma onde está lá milhões. Agora, o nosso baiano, para poder conseguir fazer isso, anunciar, ele às vezes pagou durante um bom período para a plataforma de fora, porque o baiano, ele entende que tem um valor menor, ele sendo, do que o que está vindo de fora. Então, eu sou um defensor ferraz disso. Vou concluir essa fala dizendo o seguinte: eu encontrei com uma pessoa uma vez que ela estava dizendo o seguinte, quando ela me entregou o cartão, ela baiana, Oxente, Vixe e etc. Quando eu olhei o cartão dela, estava 011. Ela, sua empresa... Aí eu perguntei, sua empresa é de São Paulo? Ela falou, não, é que eu boto 011 porque nego me atende diferente. Ou seja, o DDD de São Paulo permitia a ela, como estratégia de marketing, ela entender, para poder ser melhor atendida. Então, isso a gente tem que mudar. E a gente só vai mudar, Paulo, abraçando ideias como a sua, se incorporando a projetos como você. Conte sempre comigo, no que envolver o imobiliário, no que envolver os canais que eu tenho hoje, na Antena 1, na Band Empresarial, na Nova Brasil FM, para que a gente possa, unindo forças, a gente trazer um pouco mais dessa ideia da gente estar se juntando. A prova mais clara é isso. Você foi lá já no meu programa, várias vezes, eu tendo a oportunidade de estar aqui no seu também, para contar um pouquinho dessa nossa historinha. Isso aí, isso é importante. Ela está aqui também associada à Associação Comercial da Bahia, estamos juntos aqui. Esta é a ideia da gente falar disso da Bahia, não é só da Bahia, mas no meu caso específico, você sabe que eu sou do pensamento nacional, eu quero mudar a cultura do Brasil, eu falo. Mas efetivamente é isso que a gente precisa fazer, unir as forças de todo mundo que tem capacidade de liderar, de mostrar alguma coisa diferente e fazer com que as pessoas sigam, acreditem, a gente pode mudar nosso país. Concluindo, Paulo, a ferramenta, construção civil, mercado imobiliário é uma grande ferramenta. Aqui a gente falou da popular, falando das pessoas moradoras de rua, a gente falou das pessoas que não têm a cultura de um condomínio, a gente falou... Se a gente não fizer um trabalho muito fortemente, você veja que Salvador, se você entrar aqui na entrada de Salvador, você vê todas aquelas favelas, como a Fernanda estava falando, isso precisa estar chegando lá, porque senão alguém vai entrar, e aí às vezes o que está entrando é o tráfico, né? São as facções, e a gente está junto dessas pessoas, porque isso vai refletir diretamente na gente, no nosso negócio. Maravilha, parabéns. Fernandinha? Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, ao lado de Paulo Cavalcante, meu amigo, que eu tenho o maior carinho, que a gente tem uma sintonia grande apresentando aqui, e eu fico muito feliz, eu sempre digo para Paulo que é um aprendizado, e hoje eu aprendi bastante com você, José Azevedo, quero agradecer, e Paulo também, como ele já falou que aprendeu, porque a gente aprendeu, a gente falou aqui a respeito da favela, mas a gente falou também a respeito de prédios da Paralela, do Horto Florestal, falamos do Corredor da Vitória, falamos da Gamboa, então a gente mesclou e falamos a respeito das pessoas que têm a vulnerabilidade, estão na vulnerabilidade onde você começou, no conjunto habitacional. Então, foi um grande prazer, um aprendizado, falamos de economia, do mercado imobiliário, e falamos também de política. A gente mesclou e também quando você iniciou, a gente iniciou aqui, falamos de algo que a gente já tinha conversado antes do nosso podcast, que foi a respeito da família, da importância da família, quando você falou a respeito do seu filho e mencionou quando você começou com seu pai, seguindo e trilhando o mesmo caminho, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigada, parabéns. E a gente espera aprender muito mais aqui com você. Ainda tiramos dúvidas se é melhor alugar ou comprar. A gente fica por aqui. Azevedo, beleza? Você quer falar de alguma coisa para alguém? Tá beleza? Não. Só agradecer por demais a audiência de cada um de vocês e a vocês o convite, a simpatia que vocês vêm receber e permitido falar aqui tanta coisa boa desse mercado que eu amo demais. Valeu. Gente, Paula Máquina, um brinde aqui e vamos terminar hoje com essa mania espetacular. Até a próxima. Paula Máquina, é da nossa conta.